Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia, da ETE, advogado José David Gil Rodrigues, lá em Jaboatão dos Guararapes. Tá? Nós vamos falar hoje sobre Revolução Verde e agronegócio. Tá? Ainda dentro da geografia agrária, nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema muito importante, visto que ele está atrelado a uma questão de uma revolução tecnológica dentro do modo de produção agrícola. Tá? Então, Revolução Verde está muito relacionada com a modernidade da produção. E é isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá! Revolução Verde, ligado aí no slide, ele é o quê? É o meio de modernização das técnicas agrícolas que ocorreram a partir de 1950. Tá? E o que se caracteriza isso? Ele se caracteriza pela atuação e o desenvolvimento de novos produtos para darem subsídios à produção de alimentos, né, e principalmente no desenvolvimento da criação de animais para corte. Então nós temos aí os adubos químicos, os inseticidas, larvicidas, herbicidas, ok? A mecanização no campo, tratores, colheitadeiras, né, semeadeiras, desenvolvimento tecnológico, logicamente, com a pesquisa e novas tecnologias na produção, o melhoramento genético das variedades agrícolas e dos animais, tá? O aperfeiçoamento de técnicas profissionais e de produção, a engenharia voltada à produção agrícola, o desenvolvimento da medicina veterinária, ok? E as relações agroindustriais atrelado à modernização no campo. Todas essas relações têm por finalidade dimensionar a produção de alimento, ou seja, aumentar a oferta de produtos alimentícios no mercado. Ok? Como é que aconteceu? Tá? Continuando aí ainda no slide, olha lá. Quem foi o Martin, né, o precursor da Revolução Verde, foi o inglês Norman Borlaug, certo? Ele era um geneticista, trabalhava a genética e é fitopatologista. O que quer dizer isso? É aquele que estuda as doenças das plantas, tá? Fungos, mau crescimento e aí vai, tá? Então, como é que ele desenvolveu a sua situação? Pode voltar para mim. Como é que ele fez a sua pesquisa? Ele foi ao México, tá? Pesquisar uma forma de controlar o fungo combo, a ferrugem combo, que era uma doença que atacava o trigo no México. Então ele começou a fazer uma pesquisa sobre isso e cruzou várias variedades de trigo dos Estados Unidos, da Europa e do México, e ele conseguiu formar uma variedade, um novo modelo, uma nova espécie de trigo, que ela se tornou resistente a esse fungo. Tá? Em 3 anos de trabalho e pesquisa, ele eliminou a ferrugem comum e aí aumentou a produção. Ok? Aí depois, um pouco depois, em 1953, ele desenvolve o trigo anão, que é um trigo que tem uma alta produção de grãos e ele tem uma altura média. E esse trigo anão é o que o mundo todo praticamente produz hoje. Então isso é uma amostra da revolução tecnológica, onde teve como finalidade aumentar a produção. Nesse caso foi com trigo, mas isso se estendeu a várias outras ações. O grupo Rockefeller, muito poderoso nos Estados Unidos, se atrelou a essa questão da Revolução Verde, tá, como uma instituição filantrópica, mas por trás, logicamente, queria vender os seus produtos químicos, tá, e uma série de outros segmentos, sobre a alegação de que a Revolução Verde deveria acabar com a fome no mundo. Beleza, foi uma questão muito importantíssima. Agora vamos entender as questões da Revolução Verde dentro do cenário geopolítico global. Primeiro, a Revolução Verde, como a gente já conversou antes, ela inicia a partir de 1950 nos Estados Unidos. Mas uma coisa que pouca gente sabe, tá, e talvez você não conheça, é que a Revolução Verde ela foi mais uma etapa, mais um cenário da Guerra Fria. Como assim, professor?
Simplesmente, os Estados Unidos utilizou as novas tecnologias que surgiram pós-Segunda Guerra para implementar o crescimento da produção de alimento no mundo e evitar que países pobres, chamados de subdesenvolvidos na época, ou considerados do terceiro mundo, fossem influenciados pela ideologia socialista da União Soviética. Ou seja, vamos utilizar as novas tecnologias, todo o conhecimento desenvolvido durante a Segunda Guerra, vamos aproveitar isso e fazer com que o alimento possa ser produzido em maior quantidade, porque a fome é um dos principais vetores de revolução. E se essa população ficar com fome e se revoltar, vai se tornar um campo fértil para as ideologias comunistas da União Soviética. Então vivemos aí um período da Guerra Fria. E a Revolução Verde, ela foi mais uma etapa, tá? Mais um cenário desse período aí. Volta aí para o slide. Então vamos lá. Como vocês estão vendo aí, tá? Foi uma maneira que os Estados Unidos utilizou para evitar focos de revolta nos países pobres ou em desenvolvimento, né, considerado aí terceiro mundo nessa época aí, tá? Então, impedir o viés socialista e principalmente dar uma nova característica ao desenvolvimento da indústria química pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria química se tornou ociosa. Então precisava-se dar uma outra característica para que a indústria química renovasse o seu meio de produção para atender um mercado crescente. Nós temos que entender que a Europa, nessa época, vivia desolada. No final da Segunda Guerra, muitas colheitas, muitos pastos tinham sido perdidos, né? E precisava uma renovação para dinamizar a agricultura, para alimentar o povo, não só na África, não só na Europa, mas na África e na Ásia também. Tá? Então, a indústria química, ela foi fundamental, porque foi através dela, volta para mim, por favor, foi através dela que a pesquisa e o desenvolvimento forneceu o quê? Os adubos químicos, tá? Os inseticidas para o campo, que são chamados de agrotóxicos. Então, houve toda uma transformação da indústria química para atender essa nova necessidade de produção de alimento. Uma outra situação também que ocorreu foi na indústria mecânica. Tá? A indústria mecânica bélica, que era voltada para a guerra, acabou a guerra, ela precisava mudar a sua matriz de produção. E essa indústria bélica, que fabricava tratores, caminhões de guerra e uma série de outros equipamentos, armas, ela precisou mudar a sua estrutura para quê? Para produzir tratores, colheitadeiras, sistemas de arado, irrigação, ferramentas, equipamentos diversos. Então foi uma forma encontrada após Segunda Guerra para mudar também a matriz econômica e produção dessas indústrias para atender o mercado da agricultura. E nós vivíamos nesse período no mundo uma fome imensa. Tá? Então isso também foi uma situação muito importante. Tá? Como é que foi aí o projeto para o desenvolvimento e o financiamento dessa Revolução Verde? Volta aí para o slide rapidinho. Então, houve aí o investimento financeiro, principalmente para a importação de insumos. O que são insumos? Adubos, fertilizantes, uma série de equipamentos, né, ferramentas, modernização do maquinário de produção, tratores, colheitadeiras, né, pivôs de irrigação, como você está vendo aí na imagem, tá? A capacitação profissional de novas técnicas de produção. Tudo era muito rudimentar. Então, era necessário você desenvolver um profissionalismo nas relações do campo, tá? Com novas técnicas profissionais. Tá? Colocando ali a introdução de novas tecnologias no plantio e na colheita. Tá? E a formação, volta para mim, e a formação de centros específicos de pesquisa e desenvolvimento. Então, as universidades, principalmente os cursos de agronomia, zootecnia, foram voltados ao desenvolvimento da melhora de pesquisas para atender essa necessidade sempre crescente. Então, veio com isso que nós vamos conhecer
como biotecnologia genética, na mudança aí de novas variedades, como a gente viu lá de Norman Borlaug. Tá? Bom, a Revolução Verde ela trouxe incontestáveis benefícios. E isso nós não podemos negar. Tá? Então, nós temos uma alta produtividade em menor espaço hoje. Nós produzimos mais plantas mais resistentes, okay? Variedades cruzadas. Então, nós temos aí uma série de benefícios trazidos pela Revolução Verde, né? A tecnologia, tudo isso. Mas também tem alguns pontos que também não são bem assim, vamos dizer assim, positivos. Dá uma olhada aí no slide para a gente tentar ver. Então, ó, primeiro, o elevado consumo da água. Então, nós temos aí uma grande utilização da água ainda nas relações agrícolas, principalmente no sistema de irrigação, onde grande parte da água é desperdiçada na questão de alimentar hidricamente a produção agrícola. A dependência tecnológica, logicamente a Revolução Verde, ela causa uma dependência da tecnologia, tá? Porque são sementes geneticamente modificadas, são sistemas de monitoramento via satélite, são adubos e fertilizantes cada vez mais modernos. Então, tudo isso causa uma dependência tecnológica, tá? Uma outra situação também da Revolução Verde foi a valorização da monocultura, né? Os grandes proprietários rurais, eles vão preferir atender, produzir uma única variedade. E isso faz com que nós temos uma queda na produção de uma série de outros alimentos. Tá? Então, a ampla utilização de produtos químicos, tá? A redução da diversidade genética que está relacionado à monocultura. Se eu planto apenas uma variedade agrícola, eu deixo de plantar outras e as outras deixam de interagir. Isso pode causar um problema muito sério ao ecossistema. Tá? A degradação ambiental relacionada aí à fronteira, o aumento da fronteira agrícola, que vai resultar no quê? Nas queimadas, no desmatamento, na formação de área de pasto, né? E principalmente a concentração de renda no campo, que aumenta as desigualdades. Ok? Ó, volta para mim. No Brasil, como é que a Revolução Verde ela atuou no Brasil? Pois bem, a Revolução Verde no Brasil, ela começa a partir da década de 60, 70, pela ditadura militar. Logicamente, o Brasil adota certas técnicas, logicamente vendida pelos Estados Unidos. O Brasil adota a modernização do campo como uma forma de mudar essas relações de produção. Só que não foi atrelada a isso uma distribuição de terras no Brasil. A Revolução Verde no Brasil, ela valorizou aquele proprietário que já tinha terra. Os grandes proprietários, os médios grandes. Então, veja só, ele veio como uma forma de modernizar essa produção no campo, mas fazendo com que parte dessa população ficasse no campo. E essa é uma situação. Mas mesmo assim, em razão das altas desigualdades no campo, o Brasil sofreu nesse período o seu extenso êxodo rural, ou seja, a saída da pessoa do campo para a cidade. Bom, então, também nós devemos dizer que nesse momento, na década de 60, 70, o Brasil desenvolveu centros especializados no desenvolvimento de pesquisas agropecuárias. Então nós podemos, vamos dizer assim, mencionar bem a Embrapa, ok? A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias que foi criada durante a ditadura militar em 1972. E a Embrapa é uma empresa importantíssima no desenvolvimento agrícola brasileiro, porque ela faz pesquisas com as variedades nativas, adaptando também as variedades de outros países para que elas possam atuar no Brasil. Então, a Embrapa ela desenvolve uma série de serviços e de pesquisas que resultaram no aumento da produção brasileira. Então, o Brasil realmente fica a mercê da tecnologia de fora, mas dentro do Brasil nós temos também grandes centros como a Embrapa, que desenvolveu uma série de variedades de produtos, de artigos
de cruzamentos genéticos e desenvolveu aí e alavancou a produção agrícola no Brasil. Ok? Essa modernização do campo brasileiro, ela reduziu em partes o êxodo rural, tá? Mas infelizmente, como nós já falamos, ela não reverteu-se numa distribuição maior de terra. Esse é um grande problema no Brasil. Ok? Agora vamos falar nas questões da tecnologia. Vai aí no slide. Então, dentro da Revolução Verde, a gente não pode dizer um dos maiores segmentos, a gente não pode excluir, que é a biotecnologia. O que é a biotecnologia? É o desenvolvimento de técnicas voltadas através do aprimoramento de espécies animais e vegetais, visando uma maior produtividade agrícola. Então, a biotecnologia, que nós vimos aí, percursor aí de Norman Burns lá no começo, ela trouxe uma revolução científica mesmo dentro da produção agrícola. Tá? Então, nós temos aí as pesquisas genômicas. O que são as pesquisas genômicas? São a produção de organismos modificados geneticamente, os transgênicos. Tá? Então, o Brasil, ele produz uma série de artigos transgênicos. A soja, principalmente, o arroz, uma série de outros produtos. Tá? Então, a pesquisa genômica, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela trouxe os artigos, a produção agrícola com itens e espécies geneticamente modificadas. E o que vai servir essas espécies geneticamente modificadas? Volta para mim. Ela vai servir para quê? Para produzir mais e menos espaço. Os artigos geneticamente modificados, eles vão estar resistentes a pragas, a mudanças de temperatura, serão mais resistentes ao clima, a insetos, ok? Existe a biogenética da produção de, vamos dizer assim, de defensivos biológicos, ou seja, tirada da própria natureza, sem nenhum aditivo químico, animais, uma série de animais que vão atacar alguns predadores, tá, da produção agrícola, e isso é um controle genético desenvolvido pela biotecnologia. Uma outra situação que nós temos é a agricultura orgânica. Em razão de tanta química e tanto desenvolvimento, nós temos a agricultura orgânica voltada à produção sem utilização de aditivos químicos. Tá? É um nicho de mercado que está se expandindo atualmente hoje por causa das questões ambientais. Então, nós temos aqui no Recife uma série de feirinhas aí de produtos orgânicos. Ok? Então, quais são os aspectos positivos e negativos? Vai aí rapidinho. Ó, temos aí os aspectos positivos, o aumento da produtividade, a redução dos produtos químicos, a variedade mais resistente a vírus, insetos e fungos, como já falamos, e os pontos negativos que estão sobre análises que ainda não são conclusivas, sobre os danos desses alimentos transgênicos no corpo humano. A gente não consegue avaliar ainda de uma forma muito clara como isso atua. E o agronegócio, para a gente finalizar, ele é também chamado do agrobusiness, tá? Que é a junção da agropecuária, da produção de variedades agrícolas e da criação de animais, atrelado a várias atividades econômicas, tá? Como serviço técnico, a comercialização, a exportação e importação de produtos e insumos, o desenvolvimento de pesquisa, toda a cadeia de produção e venda até o consumidor, tá? A exportação, importação, venda, aquisição de sementes, as relações econômicas e financeiras. E é esse agronegócio que envolve toda essa cadeia econômica, tá? Da produção, da indústria e do comércio. Ele representou para o Brasil, em 2019, 1,53 trilhões de reais, 21% do nosso PIB. Então, é um segmento altamente importante da nossa economia. Ok? Volta para mim. Bom, então, espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro, tá? Acabamos por aqui e vamos até a próxima. Beijo grande para vocês. Até mais. Obrigado.